Hi everyone, I hope you're having a great day. Oi pessoal, espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. Estou muito animado hoje porque estou acompanhado por Alex Cranor, um analista de mercado e autor, além de ex-gerente de fundo de hedge. Oi Alex, é ótimo finalmente conhecê-lo. Estava ansioso por isso. Obrigado por me receber, Glenn. É uma honra participar. E saudações a todos os seus espectadores e ouvintes. Bem, uma das principais razões pelas quais quero conversar com você é que o mundo está mudando muito rápido. E, no entanto, há frequentemente esse pensamento comum de que tudo é mais ou menos definido pela geopolítica, em vez da geoeconomia. Vemos que a rivalidade entre grandes potências, hoje, é em grande parte definida pela economia, não apenas pelo poder militar. Eu realmente queria ouvir sua opinião sobre o futuro do Ocidente político como uma entidade, porque vemos que o mundo sempre muda, e às vezes muda de forma bastante rápida e dramática. No entanto, sempre parece haver essa suposição de que as condições do tempo presente são de alguma forma permanentes, como se as coisas não fossem mudar. Acho que a unidade do Ocidente político, formada sob condições muito únicas após a Segunda Guerra Mundial, não é necessariamente uma construção estável. Há interesses muito diferentes. A unidade foi baseada em uma distribuição internacional de poder muito única. Eu até publiquei um livro, em 2021, chamado Europa como a Península Ocidental da Grande Eurásia, Regiões Geoeconômicas em um Mundo Multipolar. O tema principal era que a Europa teria muita dificuldade em se ajustar à multipolaridade. A hegemonia coletiva do Ocidente não funcionaria mais sob tais condições. Na época, era difícil argumentar que grandes mudanças estavam por vir. Isso poderia separar os Estados Unidos da Rússia e fragmentar a própria Europa. Mas parece que estamos nos movendo nessa direção agora. Então eu estava me perguntando, a partir do seu histórico econômico e também nesta análise geoestratégica, o que você vê acontecendo com o Ocidente no momento? Você pode explicar a fragmentação que estamos vendo? Bem, ok, então eu abordaria isso de duas maneiras. Uma seria, digamos, olhando para o desmantelamento do sistema pós-Segunda Guerra Mundial, que fomos levados a acreditar que era algo quase permanente. Isso levou ao momento unipolar, quando fomos encorajados a pensar que aquele era o fim da história como a conhecíamos, porque agora tudo era tão perfeito. Permaneceria assim para sempre. Mas eu acho que havia algo incoerente nessa ordem, então era inerentemente instável. E acho que agora está desmoronando sob o peso de suas próprias contradições. No final da Segunda Guerra Mundial, a aliança que prevaleceu foi a aliança da União Soviética, das nações ocidentais e dos Estados Unidos. Mas então, por razões que são difíceis de entender, os britânicos meio que colocaram uma barreira nessa aliança. Pelo que sei, a primeira expressão explícita disso foi o discurso de Fulton de Winston Churchill em 1946, proferido na presença do presidente Harry Truman, no qual ele disse explicitamente que a União Soviética era inimiga do Ocidente, a mesma União Soviética que meses antes havia finalmente derrotado a Alemanha nazista. 3 anos depois, tivemos a formação da Aliança da OTAN e então, uma lenta e gradual escalada da Guerra Fria até que a União Soviética não existisse mais. Formaram-se 2 blocos, o Bloco Ocidental e o Bloco Oriental, o Bloco Capitalista Democrático e o Bloco Comunista Autocrático. Em 1991, a União Soviética implodiu, assim como a maioria dos outros países socialistas do Pacto de Varsóvia. E agora até mesmo a dimensão ideológica dessa divisão da Guerra Fria não estava mais presente. Mas mesmo assim, a aliança da OTAN não se desfez e declarou vitória. Eles continuaram avançando na direção da Rússia. Daí veio uma escalada em direção à Primeira Guerra Fria 2.0. E agora temos, na verdade, uma guerra quente por procuração, que poderia escalar para a Terceira ou Quarta Guerra Mundial, ou, você sabe, qualquer que seja o número, com razão.
E é isso. Acho que a contradição era que havia essa divisão artificial que foi quase imposta, de que o Ocidente tinha que se opor à Rússia. E então, mesmo depois que as razões ideológicas para essa divisão desapareceram, a divisão permaneceu. Ou seja, a oposição, o antagonismo entre leste e oeste permanece. E assim você sabe, para mim, eu cresci em um dos países que sofreram esse destino, que foi a antiga Iugoslávia. Era também um país socialista sob o regime comunista de partido único. E quando no início dos anos 90, todo esse mundo socialista estava desmoronando, também tivemos guerras de sucessão. E o país se desintegrou. E desde então, eu não conseguia entender bem por que tudo isso aconteceu, como aconteceu e quais foram os incentivos finais, os princípios motivadores por trás de tudo isso. Basicamente, levei minha vida inteira para resolver isso. Meu foco recaiu sobre o sistema bancário, sobre o sistema financeiro. Acho que sua sede permanece na City de Londres, com satélites maiores e menores como Paris, Wall Street, Frankfurt, Roma, Tóquio, etc. E assim tento explicar a mim mesmo o que causa esse comportamento agressivo. O que inclina o Ocidente, supostamente todas as democracias liberais, a estar sempre envolvido em guerras? Nem todos, é claro, você sabe. Talvez não tanto a Dinamarca ou a Áustria, mas particularmente o eixo anglo-americano. Por que eles estão sempre em guerra? O fato empírico é que entre 1946 e hoje, os Estados Unidos iniciaram mais de 80% de todos os conflitos militares internacionais no mundo. Então isso é depois da Segunda Guerra Mundial. O povo americano sempre vota contra guerras. Eles sempre votam a favor de candidatos que lhes prometem paz, você sabe, nada de mais construção de nações, e por aí vai. Mas eles sempre acabam com mais guerra. Então qual é a razão? E eu acho que a razão é, para colocar em uma palavra, colateral. Então isso recai sobre nossos sistemas financeiros que temos na maioria dos países do mundo hoje, onde o dinheiro é colocado em circulação como dívida, quase exclusivamente. Então sem dívida, sem dinheiro. E para que as instituições bancárias emitam dívida, elas precisam de garantia, certo? Então você sempre tem que oferecer uma garantia com base na qual um banco pode emitir crédito. Essa é a única maneira que eu acho que algo como 97% de todo o dinheiro em circulação entra em circulação. E então temos o próximo problema. Apenas o principal desse empréstimo entra em circulação. Mas ele precisa ser pago com juros, certo? Então digamos que você compre uma casa, se você conseguir um empréstimo típico, não sei, você pega emprestado 100 mil euros ou meio milhão de euros, seja qual for o caso, ao longo da vida desse empréstimo, você precisará pagar cerca do dobro, certo? Então, se você pegar emprestado meio milhão, terá que pagar 1 milhão inteiro, exceto que a outra metade do milhão nunca entrou em circulação. Você tem que ganhá-lo. E como você pode possivelmente ganhá-lo? A única maneira desse dinheiro sequer existir é porque outras pessoas aumentam o crédito. E assim esse dinheiro entra em circulação e você tem que ganhar esse dinheiro através de transações para poder pagar seu próprio empréstimo. Portanto, o sistema na verdade é um esquema de Ponzi, no sentido de que ele precisa sempre crescer para permanecer estável. Ele precisa sempre atrair mais e mais garantias para o sistema, a fim de emitir mais e mais empréstimos, para que todos os empréstimos existentes possam ser pagos. Mas o que acontece em qualquer sistema econômico fechado é que em algum momento você vai saturá-lo com dívida. Não há mais outro colateral no sistema. Eu poderia levantar essa quantidade de dívida, mas não poderia levantar $1 bilhão em dívida, certo? Porque nenhum banco me daria esse crédito. E isso cria o incentivo para buscar colateral no exterior. O sistema de governança que se formou em torno desse sistema monetário cria incentivos muito fortes para colonizar, ir a outros países, subjugá-los e tomar sua riqueza de recursos como colateral.
O que isso significa é que você acaba tendo que controlar o processo político no país, os presidentes, primeiros ministros, os militares, a polícia secreta e tudo mais. Ou você tem que subjugar os militares, você tem que conquistá-los, certo? E então, suas instituições bancárias podem ir lá, sim, a Arábia Saudita tem todo esse petróleo. Bem, vamos enviar nossas corporações para desenvolver esses recursos. Dessa forma, serão nossos bancos financiando esse desenvolvimento. O que significa efetivamente que recursos no exterior, seja na Arábia Saudita, América do Sul, Rússia, Cazaquistão ou onde for, se tornam a garantia com base na qual nossos próprios bancos domésticos emitem crédito para seus próprios clientes. A parte da equação que vemos porque é visível são essas grandes corporações globais como BP, Shell, Exxon, KBR, Halliburton e centenas de outras corporações estrangeiras indo para o exterior para desenvolver recursos estrangeiros. Mas a parte que não vemos é que, na verdade, a maior parte da riqueza extraída por essas corporações, efetivamente colônias, vai para os centros bancários no Ocidente, Paris, Londres, Wall Street, etc. E é aí que todo o sistema de incentivos para o nosso sistema de governança se origina. Tem sido assim no Ocidente. Isso definiu a civilização ocidental. E remonta, dependendo de como você deseja defini-lo, a 500 ou 600 anos, ou você pode até retroceder até a antiguidade grega. O mesmo princípio transformou a Grécia em um império, e então os banqueiros gregos migraram para Roma, e esse sistema transformou Roma um império. Depois ressurgiu novamente na Idade Média e deu origem ao sistema bancário lombardo. Então os banqueiros venezianos migraram para Amsterdã e deram origem ao Império Holandês. De lá migraram para Londres, o que deu origem ao Império Britânico, que ao contrário do que nos ensinam na escola hoje, ainda está muito vivo e atuante. Acho que hoje isso está se tornando cada vez mais evidente, porque mesmo no episódio histórico atual, em torno da Ucrânia, vemos que os Estados Unidos se retiraram e Londres assumiu o papel de apoiar a Ucrânia. Então, o Império de hoje é, digamos, uma forma de reencarnação zumbi do Império Britânico. O imperativo fugibauro do Império Britânico tem sido manter a hegemonia sobre a massa terrestre. E como sabemos pela tese formulada por Halford Mackinder há mais de um século, a maneira como eles previam fazer isso era impedir o surgimento de um império terrestre, que eles assumiam ser a Rússia. Mackinder descreve isso como a área pivô em seu artigo de 1904, chamado O Pivô Geográfico da História. Ele mais tarde reformulou isso como a teoria do Heartland. A partir daí temos: quem controla a Europa Oriental, controla o Heartland. Quem controla o Heartland, controla a ilha mundial, que é a massa terrestre eurasiática, e quem controla a ilha mundial, controla o mundo. Portanto, retrocedendo, o controle da Europa Oriental tem sido fundamental para o Império Britânico desde o início dos anos 1900 e até antes. E assim, durante a preparação para a Primeira Guerra Mundial, a ideia era construir a Alemanha como a hegemonia regional para controlar a Europa Central e Oriental, e assim controlar o Heartland e a ilha mundial. Essa estratégia falhou. Agora o plano B é usar a Ucrânia como a hegemonia regional para controlar a Europa Oriental e usá-la para desmembrar a Rússia e então controlar o Heartland e a ilha mundial. Estamos agora vivenciando o fracasso dessa segunda tentativa, mas espero que eles não desistam tão facilmente. Quando terminarem de lutar até o último ucraniano, tentarão lutar até o último romeno, búlgaro, tcheco, polonês, estoniano e assim por diante. É interessante. As pessoas não percebem o quanto a teoria do Heartland de Mackinder tem sido central.
Se você examinar os documentos estratégicos dos Estados Unidos ao longo da Guerra Fria, ela continua surgindo o tempo todo. Essas referências ao Heartland eurasiático, garantindo que nenhum hegemon poderoso ou grupo de estados comece a cooperar de forma que possa desafiar a Europa. Bem, primeiro os britânicos, mas depois, é claro, os Estados Unidos, mesmo após a Guerra Fria, quando surgiu a doutrina Wolfowitz. Neste documento do início de 1992, eles pediram por este mundo hegemônico, unipolar, como isso pode ser sustentado. E mesmo assim, eles se referem à teoria do Heartland. Ou seja, temos que garantir que nada surja no Heartland. Isso tem que se tornar a área da OTAN. E assim é. Você sabe, é interessante porque esse pivô geográfico da história é uma ideia que realmente perseverou por tanto tempo. Mas, como vemos agora, historicamente, para os britânicos, significava manter os alemães e os russos separados, porque essas duas potências na Europa, juntas, formariam esse poder central dominante. E, de fato, essa é meio que a piada também, que os britânicos se juntaram à OE para garantir que ela nunca fosse muito funcional, para que pudessem criar uma divisão aqui e ali. Mas não parece que nos ajustamos bem ao que está acontecendo agora. Porque ao empurrar a Rússia para a Ásia, novamente, durante a Primeira Guerra da Crimeia, na década de 1850, significava empurrar a Rússia para a Ásia para torná-la economicamente atrasada e sem propósito. Mas hoje em dia, empurrar a Rússia para a Ásia significa colocá-la nas mãos da China, que não é a segunda Alemanha. É a Alemanha com todos os esteroides do mundo. Esta é uma economia massiva. Mas é isso que quero dizer. Agora que o mundo está mudando, você vê os russos com a economia chinesa. A União Europeia, como pode competir agora? Porque as tecnologias-chave, os principais corredores de transporte, os bancos, a moeda, tudo que era quase um monopólio completo do Ocidente coletivo, agora está sendo perdido. Então, como você acha que os europeus versus os americanos vão reagir a este novo mundo que está se formando? Bem, acho que estamos presos a menos e até que a liderança nas principais potências europeias tenha mudado radicalmente. Com isso, quero dizer que provavelmente na Alemanha você terá que ter um governo dominado pelo AfD, que já disse que se retiraria da OTAN e da União Europeia, e governos semelhantes terão que assumir o poder em outras nações, particularmente na França. Voltando à teoria de Mackinder, você está absolutamente certo. Isso ainda está muito presente conosco e realmente determinou a geopolítica como a estamos observando hoje. Na década de 1930, os britânicos tinham seu conceito geopolítico do mundo de 3 blocos, e sua política em relação à Alemanha derivava disso. Their policy towards Germany derived from that. They had a 7-point policy that they communicated to Hitler's government. Eles tinham uma política de 7 pontos que comunicaram ao governo de Hitler. Em algum momento, a partir de 1937, eles também comunicaram ao governo alemão esse conceito de 3 blocos, onde basicamente o mundo seria dividido em 3 zonas básicas. A zona euroatlântica, com a Grã-Bretanha dominando em cooperação com os Estados Unidos, dominando a Europa em aliança com a Alemanha, e depois dominando o leste asiático em aliança com o Japão. Esse mesmo conceito foi praticamente transplantado para a política externa americana. O conceito de 3 blocos é o motivo pelo qual a Comissão Trilateral é chamada de trilateral. Foi fundada por Zbigniew Brzezinski e Henry Kissinger. E então a ideia de dominar, a ideia de Mackinder de dominar a massa terrestre da Eurásia, também passa pelos mesmos discípulos, Kissinger e Brzezinski. A última vez que eu vi isso formulado explicitamente em uma discussão de política externa foi quando o subsecretário de Estado para Assuntos Europeus e Eurasiáticos, sob Trump, Wes Mitchell, que sucedeu Victoria Nuland nessa posição, deu um briefing ao Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos. Ele disse explicitamente que a prioridade número 1 da política externa da administração é manter a dominância sobre o continente eurasiático e que estão cooperando muito de perto com nosso aliado, o Reino Unido. Cooperating very closely with our ally, the United Kingdom.
So that's on record from Então isso está registrado desde 2019. Isso foi durante o último ano do primeiro mandato de Donald Trump. Eu realmente acho que isso está mudando agora. Eu realmente acho que a administração Trump tomou um rumo radicalmente diferente, inclusive na política externa. Acho que o fracasso na Ucrânia é parte da razão para isso. Não necessariamente que o fracasso os tenha dissuadido, mas acho que o fracasso na Ucrânia revelou qual tem sido a estratégia encoberta o tempo todo. Por muito tempo, muitas pessoas pensaram que se tratava de defender a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, liberdade e democracia, soberania e inviolabilidade das fronteiras, e assim por diante. Bem, você sabe, o secretário de Estado Rubio, quando compareceu ao Congresso em suas audiências de confirmação, disse explicitamente que a ordem pós-Segunda Guerra Mundial é mais do que obsoleta e que agora está sendo usada como uma arma contra nós, isto é, contra os Estados Unidos. Acho que essa declaração deveria ter causado muito mais alvoroço porque acho que é absolutamente espetacular. Marco Rubio não pensou nisso sozinho. Esta é a posição da administração Trump. E assim, isso é uma ruptura radical com a ordem pós-Segunda Guerra Mundial como a conhecíamos. Agora estamos em um território completamente desconhecido e os desenvolvimentos que podemos esperar daqui em diante serão muito, muito diferentes do mundo que conhecíamos até agora. Como você interpreta o comentário de Marco Rubio de que a ordem pós-Segunda Guerra Mundial está sendo usada contra os Estados Unidos, considerando que isso deveria ser a base de seu domínio? Bem, você sabe, a dominância veio a um preço muito, muito alto. Então os Estados Unidos, bem, você sabe, para todos que são velhos o suficiente para se lembrar do filme Mad Max 3, havia essa combinação Mestre Blaster, certo? Era um gigante grande, burro e musculoso, que tinha um anão decrépito montado em suas costas e o dirigindo sobre onde destruir as coisas. E isso para mim é a metáfora perfeita para o relacionamento especial entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm feito todo o trabalho pesado, lutando e financiando o império, mantendo as bases militares ao redor do mundo, a um custo enorme para o povo americano, para o contribuinte. Isso esgotou em grande parte a prosperidade americana, enfraqueceu-a militarmente, enfraqueceu-a socialmente, enfraqueceu até politicamente e diplomaticamente ao redor do mundo. Então, sabe, há uma certa elite corporativa e bancária que se beneficiou enormemente disso. Mas não foi o país como um todo. O país tem um enorme acúmulo de dívidas que terá muita dificuldade em resolver como resultado de tudo isso. E o custo de manter o império continua subindo cada vez mais. Mas é apenas um segmento muito restrito da sociedade que está se beneficiando disso. E a maioria dos beneficiários, na verdade, não está nos Estados Unidos. Eles estão na Europa e no Reino Unido. Então temos, você sabe, o exemplo óbvio do custo de manter o império, as 800 ou 900 bases militares ao redor do mundo que estão lá não para garantir liberdade e democracia nesses países, mas para garantir que os contratos para a extração de riqueza natural desses países sejam concedidos a corporações ocidentais ou a outros clientes de instituições bancárias ocidentais, o FMI, o Banco Mundial ou outras instituições bancárias privadas. E então você também tem o fato, que vemos muito claramente agora com o exemplo da Ucrânia, onde é muito óbvio que os principais beneficiários da guerra ucraniana são as potências europeias e a Grã-Bretanha, que agora estão muito desesperadas para manter os Estados Unidos envolvidos. Sem os Estados Unidos, como Boris Johnson disse recentemente em uma entrevista em Kiev, nem um centavo de todos esses lucros da Ucrânia poderá fluir para o oeste. Bem, isso significa que os Estados Unidos têm que continuar financiando a Ucrânia e continuar fornecendo apoio militar. O que significa garantir a segurança da Ucrânia?
Significa que você pode acabar em uma guerra com a Rússia se a Rússia tem interesses ocidentais na Ucrânia. Então, o benefício para os Estados Unidos é muito duvidoso. Eles estão sendo atraídos por este acordo de minerais de terras raras, que supostamente vale 500 bilhões de dólares. Esse número veio de Volodymyr Zelensky. Mas é muito duvidoso se esses minerais realmente existem na parte da Ucrânia que ainda está sob controle de Kiev. Por outro lado, o lado negativo é que os Estados Unidos podem acabar em uma guerra nuclear contra a Rússia. Então, novamente, temos um exemplo perfeito dos benefícios para os Estados Unidos de ser o policial global versus os riscos e os custos que está incorrendo nesse processo. E agora você tem uma administração Trump na Casa Branca que está pensando, ok, então a Ucrânia tem, digamos, um valor estimado de 12 trilhões em recursos. Já, a maior parte disso está sob controle do lado russo. Os britânicos e os europeus estão desesperados para manter o controle sobre o que resta da Ucrânia, mas precisam de nós para fornecer garantias de segurança. Por outro lado, a Rússia tem uma estimativa de 75 a 90 trilhões de dólares em riqueza de recursos que estão oferecendo para desenvolvermos conjuntamente. E a segurança é gratuita porque os russos já estão fornecendo. E eles têm dominância escalatória na região. Portanto, não há risco de escorregar para um cenário de Terceira Guerra Mundial ou um confronto nuclear. Há uma base de riqueza muito maior para desenvolvermos juntos. E não precisamos mais financiar o governo da Ucrânia. A análise de custo-benefício entre essas duas escolhas é tão óbvia que acho claro que a administração Trump vai abandonar os europeus e os britânicos à própria sorte e que eles provavelmente se aliarão à Rússia. E isso não deveria parecer tão estranho. Como você disse, arranjos políticos não são para sempre, eles mudam. E você sabe, mesmo que tenhamos sido doutrinados por décadas, Rússia, ruim, Putin, malvado, e assim por diante, os Estados Unidos tiveram uma amizade muito próxima e uma aliança com a Rússia durante a maior parte do século XIX. Na verdade, se não fosse pela Rússia, os Estados Unidos provavelmente não existiriam hoje. Foi a intervenção russa durante a Guerra Civil nos Estados Unidos em 1863 que ajudou Lincoln a preservar a União, que estava sendo desmantelada novamente por Paris e Londres. Sim, não. Acho fascinante como as pessoas compraram essa narrativa. Novamente, todas as estratégias de segurança americanas após a Guerra Fria se concentraram em como perpetuar a hegemonia para que os Estados-membros permanecessem dominantes. E ainda assim, sempre que você obtém qualquer informação sobre os vazamentos da CIA e tudo mais, sabe, através do Wikileaks, é sempre muito explícito o que eles estão fazendo nos bastidores, que é vender a hegemonia como um projeto de direitos humanos e democracia. Mas, ao mesmo tempo, todos na Alemanha vi os ministros falarem lá, precisamos desse lítio da Ucrânia se quisermos ter isso para alimentar nossas novas tecnologias e esse Green New Deal. Technologies and this Green New Deal. You see in the United States, they keep talking about all the, trillions of dollars. Veja, nos Estados Unidos, eles continuam falando sobre todos os trilhões de dólares em lítio, recursos naturais ucranianos. E então, claro, quando você abre o jornal, sim, liberdade, democracia, como se isso fosse o que o Império está dedicado a garantir que os ucranianos estejam bem. Quero dizer, é realmente absurdo. Mas ainda assim eles conseguem vender esse argumento repetidamente. Mas eu queria perguntar sobre a OTAN, porque vi que você previu, ou pelo menos esperava, que a OTAN se desintegrasse e colapsasse. Mas isso foi há algum tempo. E naquela época, acho que muitas pessoas seriam, você sabe, talvez um pouco céticas em relação a tais argumentos. Mas de repente agora, nos últimos dias, com Elon Musk indo ao Twitter, você sabe, por que ainda estamos na OTAN, blá blá blá. Isso levanta a questão. Por que você acha que a OTAN
Bem, se não está em sua última perna, tem alguns desafios pela frente. Pode não se desintegrar, mas há muita pre-Nate nisso agora. It might not fall apart, but there's a lot of pressure on it now. Certo. Então, Glenn, se você me permitir, antes de responder essa pergunta, quero voltar um segundo à questão dos recursos. Sim, vá em frente. Very, very important distinction between, we are always being encouraged to think that we Somos sempre incentivados a pensar que precisamos estar em alguma parte do mundo presentes ou dominantes, porque precisamos do lítio, porque precisamos do petróleo, porque precisamos disso ou daquilo. E isso é novamente uma narrativa falsa que de alguma forma permeia as discussões. Mas é falso, porque sabe, eu cresci na Croácia, certo? Vivi na Suíça, parte da minha vida. Sabe, desde que me lembro, sempre que você ia ao posto de gasolina, podia comprar gasolina, podia comprar diesel. Nas lojas você podia comprar chocolate, café e todos os tipos de coisas que não tínhamos. Mas mesmo assim nós as tínhamos, certo? Quero dizer, não as produzíamos, não as cultivávamos, mas as tínhamos mesmo assim. Então, como as conseguimos? Conseguimos por meio do comércio. So how do we get them? We got them by trade. So anything you want to have, lithium, oil, gas. Então qualquer coisa que você queira ter, lítio, petróleo, gás, ferro, terras raras, você pode adquirir por meio do comércio. Você exporta o que tem, adquire o que precisa. Isso é algo simples, e a maioria dos países funciona dessa maneira. Até mesmo a EFK Jr., eu acho, caiu nessa armadilha porque ele estava explicando por que os Estados Unidos tinham que continuar apoiando Israel, dizendo que precisamos manter nossa hegemonia sobre aquela região por causa dos recursos de petróleo e gás que precisamos. Bem, você sempre pode comprá-los. O único segmento da nossa sociedade que precisa controlar isso novamente é o segmento bancário, porque não adianta para eles apenas adquirir esse recurso. A única maneira de eles lucrarem com esse recurso é se fizerem os empréstimos com os quais esses recursos são desenvolvidos e comercializados. De qualquer forma, então sempre você sabe, a Alemanha não precisa estar em lugar nenhum para obter lítio, eles podem simplesmente comprá-lo. A Croácia não precisa estar em lugar nenhum para ter café, chocolate e gasolina. Nós simplesmente compramos. Então, eu só queria garantir que esse argumento não justifica a hegemonia de ninguém em outro lugar. Não é isso. São os cartéis bancários que precisam desses recursos como seu colateral, right? Porque então eles obtêm essa enorme esteira de riqueza que flui de todas as partes do mundo para seus centros bancários. Mesmo que eles não desenvolvam, não lutem guerras, não mantenham bases militares lá, não negociem, não refinem, não transportem, não façam nada. No entanto, a maior parte dessa riqueza recai sobre eles. Ok, voltando à OTAN. Já a guerra na Ucrânia começou a erodir as fundações da OTAN porque ficou claro para as pessoas que não é uma aliança defensiva, mas na verdade uma aliança agressiva. A OTAN está presente na Ucrânia desde 1991, formalizou sua presença em 1997, com o acordo, acho que se chamava Acordo de Parceria Distintiva. Foi assinado em Madrid em 1997 e vem se fortalecendo desde então. É muito claro que a OTAN tem sido um dos principais apoiadores militares da Ucrânia, e não de forma defensiva, porque muitas pessoas hoje entendem que a guerra da Rússia na Ucrânia não foi sem provocação, que foi muito provocada, e que a OTAN teve um papel nisso. Claro, houve a experiência da Líbia, houve o bombardeio da Iugoslávia em 1999, então acho que a desafeição com a OTAN já existia ali, mas acho que a Ucrânia a exacerbou muito. Isso nos trouxe ao ponto em que muitos países já deixaram claro que se o artigo 5 fosse invocado para unir forças e ir à guerra contra a Rússia, muitos países diriam que não. Isso não é o que assinamos e não faremos isso. A Hungria é um deles, a Eslováquia é um deles, a Croácia é um deles. E acho que pode haver mais países envolvidos à medida que o processo democrático na Europa tem seu efeito. Acho que se não fosse pela interferência nas eleições da Romênia, a Romênia seria um desses países.
two of the largest militaries in NATO. Duas das maiores forças militares da OTAN, os Estados Unidos e a Turquia, não estão mais em termos amigáveis e ambos estão buscando se retirar da OTAN, retirar seu apoio. Então, essencialmente, o que você tem é o Reino Unido, França, Alemanha e, em seguida, uma série de potências europeias menores que, se você juntá-las, teriam dificuldade em montar um exército de 50 mil homens. E você sabe, temos registrado que o exército alemão acredita ter munição suficiente para cerca de 2 dias de uma luta intensa contra a Rússia. A OTAN, no total, otimisticamente, tem talvez 2 meses de suprimento. Eles não têm capacidade de aumento na aquisição e produção de munições. E assim, eles são uma aliança muito, muito fraca que deixou os países individuais vulneráveis. E eu acho que, como tal, isso não justifica mais o orçamento que os países têm que pagar para serem membros da OTAN. Então veio a administração Trump, que disse, bem, vocês terão que aumentar suas contribuições para a OTAN para 5% do seu PIB. Se a Alemanha pagasse 5% do seu PIB para a OTAN, isso seria metade do orçamento do governo federal. Isso é impossível. E, obviamente, a administração Trump apreciou isso. Então, o que eles fizeram foi estabelecer uma condição impossível para até mesmo estar na OTAN. E eu acho que eles simplesmente deram a si mesmos um pretexto e uma razão para se retirar. E acho que é apenas uma questão de tempo antes que eles o façam. Nesse ponto, todo o propósito da OTAN simplesmente deixa de existir. Sim, não. Acho interessante o que você disse sobre a lógica por trás disso. Porque na Europa todo mundo parece estar tão perplexo. E tudo é pintado, sabe, como mocinho versus vilão. Bem, porque a América, sabe, Trump é autoritário. Ele prefere autoritários a democracias. Esse é meio que o único pensamento que temos, sabe? Quem é o mocinho ou o vilão. Mas faz sentido porque, inicialmente, para os Estados-Unidos se associarem com a Europa, fazia muito sentido no início dos anos 90, eu acho, porque então havia uma oportunidade de saquear a Rússia também. E vimos isso com essa privatização desastrosa. Você teve a ascensão de todos esses oligarcas na Rússia, e todos eles de repente começaram a residir em Londres e nos Estados Unidos, efetivamente começando a comandar a Rússia, porque controlavam não apenas os mercados, a economia e os recursos naturais, mas também a mídia, ganhando cada vez mais influência política. E eles fizeram isso de Londres e dos Estados Unidos, correndo o risco de transformar a Rússia efetivamente em uma colônia. Foi quando Putin começou a nacionalizar muitas dessas coisas e a perseguir os oligarcas que tentaram interferir na política. Então nós meio que tentamos combatê-los por um tempo. Os russos tentaram reverter parte disso, sonhando novamente com os anos 1990. Mas agora faz sentido o que Trump está fazendo se sairmos dessa mentalidade binária de democracia versus autoritarismo. Porque se os Estados puderem agora comercializar com a Rússia e realmente desenvolver muitos dos seus recursos naturais, isso é um grande desafio. Isso envolve muito dinheiro. E também, isso permite que a América reduza seus custos na Europa. A América se esgotou, quero dizer, está 36 trilhões e meio de dólares no buraco. E ao mesmo tempo, impedir que a Rússia se aproxime demais da China, criando centros de poder alternativos ou concorrentes. Além disso, não está claro para mim o que os europeus estão sugerindo como alternativa, que parece ser vamos à guerra com a Rússia, o que é uma proposição absurda. Mas você mencionou a fraqueza da Europa se os americanos saírem, porque se a América deixar a Ucrânia, parece que eles também podem sair da Europa. O que você sabe, Hegseth e outros indicaram que é o que eles querem fazer. Mas o que a Europa pode fazer agora? Eles têm alguma opção? E se não houver outras opções, vamos à guerra? Vamos aceitar uma posição muito, eu acho, reduzida no mundo? O que você vê no nosso futuro? Acho que os estabelecimentos dominantes na Europa vão insistir na mesma estratégia que vem perseguindo há muitos anos.
Voltar a ser nações independentes e neutras, cuidando de seus próprios assuntos, é algo improvável de acontecer. E acho que o perigo é que esse processo de militarização e nazificação da Europa vai se intensificar. E acho que já podemos ver isso, porque então vou dar um passo atrás. Minha convicção é que isso é uma forma de engenharia social, um processo e tecnologia que foi implementado na Alemanha durante a década de 1930 e foi implementado na Ucrânia entre 2014 e agora. 2014 and now. E o processo começa com a miséria das nações, destruindo suas economias. Isso é o que vimos na Alemanha a partir da década de 1920. E isso é o que temos visto na Ucrânia praticamente desde sua independência. Como mencionei, a OTAN está presente na Ucrânia desde 1991. George Soros estabeleceu suas fundações lá por volta da mesma época. Vários governos ucranianos foram aconselhados por consultores ocidentais, incluindo o FMI e o Banco Mundial, sobre como desenvolver sua economia. Como resultado, a economia da Ucrânia entre 1901 e 2014 foi a de pior desempenho no mundo. Último lugar, certo? Foi um dos apenas 5 países no mundo cujo PIB diminuiu ao longo desses 24 anos, de 1991 até 2014. So from 1991 until 2014. Interestingly, on the list of 5 nations with negative GDP. Curiosamente, na lista de 5 nações com crescimento negativo do PIB estavam também Moldávia e Geórgia. Assim, a economia da Ucrânia encolheu 35% ao longo desses 24 anos. A da Geórgia 15%, e acho que a da Moldávia, se me lembro corretamente, cerca de 9%. Todos esses 3 países foram designados como nações para serem usadas como cabeças de ponte contra a Rússia. Então, acho que o primeiro passo na militarização e nazificação de qualquer nação é destruir a economia. E o que se obtém a partir daí é uma taxa de desemprego juvenil muito alta. Você tem muitos homens sem empregos, sem perspectivas, sem futuro, sem maneira de realizar suas aspirações na vida, sabe? Casar, ter uma casa, criar famílias. E então o que você faz é entrar com essas, digamos, ideologias de extrema-direita. Você começa a culpar a situação no inimigo designado. Então, os comunistas soviéticos. Na Ucrânia, era mais taoístico, In Ukraine, it was the Jewish Muscovite mafia. That was the designated enemy. The enemy was Moscow. Sabe, esse era o inimigo designado, o inimigo era Moscou. Então você começa a financiar esses, sabe, C-14, Batalhão Azov, Batalhão Aidar, Setor Direito e assim por diante. E você começa a dar dinheiro a eles e aumentar suas fileiras. E agora você recruta particularmente pessoas para essas organizações de clubes de hooligans de futebol. Então você encontrará em muitos lugares na Europa, estranhamente, clubes de fãs de futebol bem financiados. E assim começa a formação desses batalhões Azov e desses tipos de unidades, cujo propósito não é ir e lutar contra o inimigo. O propósito deles é aterrorizar a população local e, em algum momento, recrutar à força pessoas das ruas para ir e lutar contra o inimigo. O episódio na Alemanha durante os anos 1930 foi com o movimento Brown Shirt, que acho que em 1930 ou 1931 contava com cerca de 200 pessoas. I think in 1930 or 1931 numbered around 200 people. The German population didn't take them seriously. They found A população alemã não os levava a sério. Eles os achavam um pouco ridículos. Mas quando Hitler chegou ao poder em 1933, suas fileiras eram de 2 milhões. Bem, agora não é mais tão engraçado. E assim, se você olhar ao redor da Europa, vemos que agora estamos no processo de destruir nossas economias. Há essa desindustrialização, com exceção do setor de defesa. O padrão de vida está diminuindo, o desemprego juvenil está aumentando, e você também encontrará que em praticamente todos os países, Suécia, Finlândia, Hungria, Alemanha, França, Espanha, Croácia, praticamente todos os países que você olhar, incluindo a Polônia, você tem essas organizações neonazistas que estão realizando marchas e desfiles com tochas tiki.
torch marches and parades. Strangely, they all have nice uniforms. Estranhamente, todos eles têm uniformes bonitos. Eles têm bandeiras e cartazes bonitos. E seus números estão aumentando. Ao mesmo tempo, vemos que a liderança europeia não está apenas falando sobre recrutamento e financiamento de uma indústria de rearmamento, mas também vemos que centenas de bilhões de dólares já estão fluindo para, você sabe, entre aspas, indústrias de defesa. Então, me parece que todo o processo de militarização do continente e nazificação já está se desenrolando. Talvez esteja em seus estágios iniciais, então ainda não é muito óbvio. Mas acho que se não estivermos alertas, se não estivermos vigilantes, daqui a alguns anos, levou cerca de 7, 8 anos na Alemanha. Levou cerca de 7 ou 8 anos na Ucrânia. Acho que em mais alguns anos na Europa podemos ter tipos semelhantes de bandidos que agora vemos nas redes sociais sequestrando homens das ruas da Ucrânia. Podemos ter tipos semelhantes de pessoas fazendo o mesmo nas ruas das cidades europeias. Então podem ser nossos filhos que vão desaparecer para as frentes e depois reaparecer sob a bandeira de sua nação como, você sabe, heróis caídos. Então acho que na Europa temos que ser muito cuidadosos, temos que ser muito vigilantes. Não podemos permitir que sejamos silenciados e intimidados à submissão, porque o futuro dos nossos filhos realmente depende disso. Because our children's future actually depends on this. O que você está se referindo? O que aconteceu na Alemanha? É interessante porque Du Bois escreveu sobre isso em um artigo em 1941, no qual ele destacou que o que havia acontecido na Alemanha, a economia política fascista, na verdade começou a se desenvolver antes dos fascistas chegarem ao poder, que tinha sua lógica própria. Após a Primeira Guerra Mundial, eles viram a destruição da classe média, ou seja, todas as rendas, propriedades, valores, poupanças, tudo ia sido destruído. Ele argumentou que criou, em suas palavras, uma revolução nas mentes dos homens na Alemanha, porque mudou toda a relação entre o povo, as corporações e o Estado. Ou seja, as pessoas estavam tão empobrecidas e então, é claro, você tinha a economia política fascista das corporações e do Estado andando de mãos dadas. E claro, então subjugando o indivíduo que tem muito pouco a fazer. Ele não pode se levantar porque não pode se aliar à corporação contra o Estado, nem ao Estado contra as corporações. E em vez disso, você viu esse uso de um ódio muito extremo ao outro, nossos oponentes, esse militarismo, muitas dessas coisas muito feias, que então criaram essa ideologia necessária e a crença orgânica na nação como algo que todos deveriam servir e morrer por. Foi interessante. Ele efetivamente disse que, você sabe, esse estudioso americano era negro. No entanto, ele não era a favor disso. Ele acabou de dizer que este é o modelo econômico, que tem fortes incentivos para seguir. E ele sugeriu que, eventualmente, todos nós vamos seguir nessa direção. Mas sim, acho que uma breve pergunta antes de ficarmos sem tempo. Você conhece o Trump? Ele tem esse novo pensamento econômico. Ele quer reverter o declínio da América, porque, novamente, como você mencionou antes, o império é caro. É em dinheiro, assim como em reputação. Ou seja, a legitimidade foi embora. Mas também, e os recursos foram enviados do núcleo para a periferia. Tudo dentro está desmoronando. Infraestrutura, obviamente, horrível. Desigualdades econômicas, salários estagnados. Com isso, você tem instabilidade social, instabilidade política, polarização. Então, todos os problemas já estão aqui. Mas agora ele tem essas ideias, porque, à primeira vista, muito disso parece um pouco superficial. Tipo, eu pessoalmente sou um grande fã do sistema americano, então das políticas industriais do século XIX. Então posso apreciar as tarifas em termos de dar à sua indústria nascente algum tempo para desenvolver competitividade contra as maduras, mas não parece que ele tenha muitas outras ferramentas além das tarifas. Ou você está vendo algo diferente? Claro, se ele está se afastando da Europa como um parasita, quase como Rubio cita, e se voltando para uma parceria com o estado de bem-estar social, claro, isso poderia mudar.
Mas você vê algum otimismo por trás do programa econômico dele? Do you see any optimism behind his economic program? I think that the economic crisis in the United States is Acho que a crise econômica nos Estados Unidos é exatamente o calcanhar de Aquiles de sua administração. E por isso acho que, sabe, não dou muita importância às declarações abertas, porque acho que em parte elas servem para estabelecer a posição de negociação, sabe, em relação à Europa, México, Canadá, China e assim por diante. Porque tarifas por si só, a menos que você prepare o terreno para elas com muito cuidado, tudo o que você vai fazer é importar a inflação. Sabe, se você aumentar os preços dos carros europeus, os fabricantes domésticos vão se beneficiar imediatamente. E sabe, a inflação já é um problema e está ressurgindo na economia americana e na Europa. E então, ao simplesmente impor tarifas, você agravaria isso. Mas o principal motor da inflação monetária, é o fardo insustentável da dívida que os Estados Unidos compartilham com outras nações europeias. E a maneira de lidar com a dívida é que, bem, você tem essencialmente 3 maneiras de abordá-la. Uma é o calote. Você diz que essas dívidas são impagáveis. Não vamos pagar, que pena. Sabe? Os títulos que você possui não valem nada. Mas isso é politicamente muito difícil de fazer. E isso não vai acontecer. Um método de calote é através da inflação. Você simplesmente infla a dívida até ela desaparecer. Through inflation, you just inflate the debt away. So that's a possibility that allows, that is, let's say, Então essa é uma possibilidade que é, digamos, politicamente mais fácil e dá à administração tempo e espaço de manobra para fazê-lo. Mas outro método é aumentar a riqueza e a produtividade do seu próprio sistema econômico. Em uma situação em que seu sistema está saturado de dívidas, você não pode trazer novas garantias a não ser indo conquistá-las em outro lugar. Sob esse ponto de vista, o objetivo declarado de Trump de possivelmente trazer o Canadá para os Estados Unidos e também a Groenlândia poderia realmente servir para aumentar a riqueza do sistema econômico americano e, assim, reduzir o risco desse excesso de dívida. From that debt overhang. But, so I think that all of these ideas. Então eu acho que todas essas ideias dão ao governo Trump espaço de manobra que eles podem usar. Eles podem usar tarifas inicialmente como uma ferramenta de negociação, como uma moeda de troca, com a China, Europa, México e assim por diante. E então, à medida que trazem a indústria automobilística do México, fabricantes de chips de Taiwan e assim por diante, eles podem começar a criar proteções tarifárias para eles. E então, ao fazer grandes acordos para o desenvolvimento de recursos com a Rússia, trazendo o Canadá para os Estados Unidos, trazendo a Groenlândia para os Estados Unidos, tudo isso pode aumentar o valor e a riqueza de recursos da economia americana. E então ainda não chegamos à parte monetária, onde, você sabe, eu acho que todos entendem que o dólar está condenado, que é apenas uma questão de tempo. Gerenciar uma transição para algum tipo de novo sistema monetário também será. Talvez isso não seja necessário nos 4 anos sob Trump, mas é apenas uma questão de tempo. Todas as moedas fiduciárias baseadas em reservas fracionárias acabam perdendo poder de compra progressivamente, e isso vai em direção a zero. E eu acho que todas as economias do Ocidente agora estão em risco de estagflação, possivelmente hiperinflação, o que levaria o valor de suas moedas a zero. Então eu acho que preparar moedas alternativas e sistemas de pagamento alternativos está certamente sendo discutido sob a administração Trump, e descobriremos com o tempo. Mas você sabe, muitos desses movimentos políticos não podem ser discutidos abertamente porque se abrirão para ataques. Acho que eles terão que nos surpreender coletivamente com isso. E assim acho que descobriremos quando acontecer. Mas dado como esta administração está praticamente mudando tudo, incluindo destruir a eliminação de renda pessoal, surpreender-se colocar desta forma, devemos esperar surpresas. Só não sei quais podem ser.
Se há alguém capaz de lançar grandes surpresas no mundo, acho que é Donald Trump. Ele tem um talento para isso. De qualquer forma, antes de encerrarmos, onde as pessoas podem te encontrar? Where can people find you? Well, I'm active on X. Bem, estou ativo no X. Meu perfil é AboNakedHead. Tem uma publicação diária no Substack para investidores e traders chamada System Trend Following. E também tem um Substack pessoal, onde escrevo com menos frequência, mas sobre uma gama mais ampla de assuntos, que se chama Substack de Alex Greiner. Essas são as 3 principais plataformas onde estou ativo. That's the 3 main platforms where I'm active. Okay, great. Well, Ok, ótimo. Bem, muito obrigado. Foi excelente conversar com você. Eu estava ansioso por isso, e foi ótimo. Então, muito obrigado. Espero poder falar com você novamente. hope to be able to speak with you again. Foi um prazer e estou ansioso para a próxima vez. Next time.